Ok. Irmãos, vamos continuar agora no capítulo 13 do Apocalipse. O capítulo 12, para quem acompanhou, relatou o combate do dragão, que é Satanás, contra os anjos de Deus e também contra a igreja, né? E terminou o capítulo 12, no versículo 12, 17, dizendo assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então terminou o capítulo 12 dizendo que o dragão, que é Satanás, se pôs em pé sobre a areia do mar. Por que, que ele fez isso? Ele fez isso, irmãos, para invocar uma ajuda no seu embate contra o povo de Deus. Que ajuda é essa, Kleber? O anticristo, tá? Então, no capítulo 13, nós vamos começar agora a falar sobre o anticristo, aquele que foi invocado do mar por Satanás para ajudá-lo, né, a lutar contra o povo de Deus. Então, versículo 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, primeiro fala, vi emergir do mar. Por que fala do mar? Porque o mar, meus irmãos, no Velho Testamento, é símbolo das nações de não crentes. Olha só, se você olhar Isaías, capítulo 17, versículo 12, diz assim: Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então a imagem do mar agitado, né? Aquele mar revoltoso, é um símbolo das nações de não crentes. Se você olhar também Isaías, capítulo 57, vamos lá, Isaías 57, versículo 20, diz assim: Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Vocês estão vendo? Então, o mar, ele é um símbolo, tá, das nações não crentes. E o Apocalipse, ele confirma essa simbologia. Se você olhar em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, não é? Então, tanto a figura do mar agitado, a figura das muitas águas, não é? Tudo isso aí simboliza as nações de não crentes. Então, o que está querendo nos ensinar aqui? Está querendo nos dizer que o anticristo ele vai vir do meio dos não crentes, né? Qualquer teoria que fale, o anticristo ele vai ser um crente que vai se revoltar, vai se desviar, não, não. A base bíblica é de que ele vai ser um não crente mesmo, vai sair dos meios dos não crentes, invocado por Satanás. Porque é essa a ideia que nós temos de Satanás ficar ali na praia diante do mar, né? Para quê? Para invocar o anticristo. O Satanás ele faz isso, só vai fazer isso só no final dos tempos? Não. Ele faz isso durante todo o decorrer, né, da história. Mesmo antes da era da igreja, ele já fazia isso, né? Ele invocava, no momento que ele achava adequado, o anticristo para ajudá-lo. Aí você fala, mas Kleber, então é mais de um anticristo? Sim, a gente vai ver que são vários anticristos, não é? No decorrer da história, desde que existe povo de Deus, existe, vamos dizer assim, né? Um anticristo, alguém que se levanta contra o Redentor de Deus, contra o povo de Deus. A gente vai ver isso. Há vários anticristos, mas existe o anticristo final, tá? E a gente vai ver isso também aqui. Então, vamos continuar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aí você fala, 10 chifres. Eu já falei para os irmãos, chifre na Bíblia é símbolo de poder, de força. Pega a imagem do touro. Não é? Qual é o símbolo de força, de poder do touro? É o chifre. Não é? É por isso que lá em Daniel é muito comum falar: aí veio um chifre pequeno, veio um chifre enorme, veio não sei o quê. Não é chifre literal, não. Isso aí é simbologia de rei, de líder poderoso. Tá? Então, quando fala tinha 10 chifres,
quer dizer que esse anticristo, ele tem muito poder, muita força, não é? Por que não fala, em vez de 10 chifres, fala 7 chifres, não é? Porque normalmente o número 10 se refere a grande quantidade. O número 7 já é outra simbologia, significa algo completo, a totalidade de alguma coisa, não é? Então, embora ele não tenha todo o poder, toda a força, mas ele é muito forte. Por isso que fala 10 chifres, 7 cabeças, enfatizando que ele é muito inteligente. Olha a coincidência. Se você olhar Apocalipse 12, versículo 3, você vai ver que também o dragão tem 10 chifres e 7 cabeças. Ou seja, o que a gente conclui disso? Que o anticristo, ele é tão forte quanto Satanás, tão inteligente quanto ele, não é? Então o anticristo não será uma pessoa qualquer. Porque a interpretação, irmãos, da maioria dos crentes é a seguinte: o anticristo vai ser um homem comum que Satanás vai possuir, e por isso, porque vai ser possuído por Satanás, ele vai ser muita coisa. Vocês estão entendendo? Então seria simplesmente uma casca que vai ser possuída por Satanás, e Satanás é que vai comandar. Então o anticristo, ele é uma pessoa, um mané, um qualquer, não é? Só que a Bíblia não apoia essa interpretação. Por quê? Porque ela diz que ele vai ser um homem realmente diferenciado. Ele não vai ser um qualquer. Ele não vai ser um manezinho, não. Vai ser uma pessoa muito inteligente, vai ser uma pessoa de grande influência, né? E vai se somar a isso o quê? Satanás. Satanás. Então não espere simplesmente uma casca que Satanás vai possuir. Não. A Bíblia nem diz que Satanás vai possuir o anticristo. Ela nem fala isso. Ela fala que Satanás vai conceder ao anticristo o poder que ele tem. É diferente. Então, quando você continua lendo aqui o versículo, diz assim, ó, e sobre os chifres 10 diademas. Essa palavra que foi traduzida por diadema pode ser coroa também. 10 diademas, 10 coroas. Então, olha só agora uma diferença interessante. Olha, o anticristo tem 10 diademas, tem 10 coroas. Eu já falei para os irmãos, 10 é símbolo de muita quantidade, né? Mas o dragão tem quantas coroas? Apocalipse 12, versículo 3, tem 7. E 7 não é o número de totalidade, completude? Então, irmãos, vejam só, ainda que o anticristo tenha grande influência em relação ao mundo caído, Satanás tem toda a influência em relação ao mundo caído. É por isso que no versículo seguinte vai dizer o quê? Satanás dá a autoridade dele para o anticristo. Por quê? O anticristo já vai ter influência sobre o mal, mas Satanás tem toda a influência. Então ele vai dar ao anticristo o que lhe falta para poder ele comandar esse mundo caído. Vocês estão percebendo? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Quando o anticristo aparecer, o mundo vai jazer em quem? No anticristo. No anticristo. Satanás vai colocar à disposição dele todos os seus recursos para que ele consiga comandar este mundo nos interesses do mal. No interesse do mal. É por isso que fala, o anticristo, ele tem 10 diademas, mas o dragão tem quantos? O dragão tem 7, que é o número da completude, totalidade. E termina esse versículo falando, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Kleber, o que é blasfêmia? Blasfêmia é quando você ridiculariza o sagrado. É quando você menospreza as coisas de Deus. Por que está os nomes de blasfêmia sobre a cabeça dele? É porque a mente do anticristo é uma mente voltada para blasfêmia. É uma mente voltada contra as coisas de Deus, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus. O maior interesse do anticristo vai ser acabar com o povo de Deus. Não é maior interesse, não é econômico, não vai ser econômico, né? Não vai ser não. O maior interesse é acabar com o povo de Deus. Aí começa várias teorias, né? O anticristo vai ser um governo, o anticristo vai ser um grupo, o anticristo... Não, meus irmãos, nada disso. O anticristo vai ser literalmente um homem. Um homem. Quando você olha lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, olha o que diz lá.
2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha aqui que o apóstolo está falando. Tem gente aí na igreja dizendo que o dia do Senhor já chegou, ou seja, o dia da volta de Cristo. Isso é mentira. Não chegou ainda. E aqui ele vai explicar por quê. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É negação da fé. No final da era da igreja, vai haver uma grande apostasia, não é? Muitos vão negar a fé. E aí diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? É o anticristo. Olha que chama ele de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não dá para você dizer que o anticristo vai ser simplesmente um governo, vai ser um grupo de pessoas, vai ser uma filosofia. Não, nada disso, nada disso. O anticristo vai ser um homem, literalmente um homem. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu não falei para os irmãos que a mente dele vai ser uma mente cheia de pensamentos de blasfêmia, e que blasfêmia é menosprezar o sagrado? Pois é, o anticristo não vai ter qualquer constrangimento em falar contra Deus e querer ocupar o lugar de Deus. Tem gente que tem, né, um receio, não vou também abusar, porque senão o povo vai ficar revoltado. Não, o homem vai ter tanta influência e tanto poder que não vai ter problema nenhum em ele fazer essas barbaridades, né, que ninguém vai fazer mal contra ele. Pelo contrário, ele é que vai fazer mal aos outros. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém o anticristo final? Não é? Os decretos de Deus, meus irmãos. É claro, não é? Há muitos anticristos na história, mas o anticristo final, ele só vai surgir no momento escrito por Deus. Na hora que Deus, né, que tiver no decreto de Deus lá. E para acontecer isso, tem que haver também um período de apostasia, de negação da fé. É por isso que quando a pessoa fala, Jesus vai voltar, pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar daqui a uma semana. Nada disso. Nada disso. Jesus não pode voltar agora, não pode voltar amanhã e nem pode voltar daqui a uma semana. Por quê, Kleber? Porque é como o apóstolo Paulo falou aqui, no versículo 2, né, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Não vai haver volta de Cristo sem antes acontecer algumas coisas. Não dá. É por isso que se você for lá em Mateus 24, fala que existe uma ordem das coisas. Qual é a ordem? Primeiro vai haver o princípio das dores, meus irmãos. Princípio das dores. Depois vai haver grande tribulação. Aqui fala também que vai haver uma grande apostasia. Vai ter que surgir o anticristo. Só depois disso é que Cristo vem. Então, como é que pode você dizer que Cristo pode voltar hoje? Impossível! Impossível! Ele não pode voltar hoje, nem pode voltar amanhã, nem pode voltar daqui a uma semana, nem pode voltar daqui a um mês. Porque várias coisas têm que acontecer antes. E por que muitas igrejas aí dizem, insistem nisso e tal, de que ele pode voltar a qualquer momento e tal? Porque eles inventaram que Cristo vai voltar 2 vezes. 2 vezes. O que eles dizem? Eles dizem que Cristo vai voltar primeiro nas nuvens, em segredo, né? E a igreja vai ser arrebatada e vai sumir com ele. E depois o pau vai quebrar aqui na terra, grande tribulação e tudo. E aí, no final disso tudo, Cristo volta de novo. Não tem base bíblica nenhuma isso. Não tem base bíblica nenhuma. Quando Jesus voltar, ele vai voltar só mais uma vez.
Não vai voltar duas. E quando ele voltar, ele não vai voltar de forma secreta e invisível. Ele vai voltar de forma que todo olho verá. É por isso que lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos veem Jesus subindo ao céu, né, sendo assunto aos céus, os anjos falam assim: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que foi dessa forma, ele vai voltar do mesmo jeito. Todo olho verá. Apocalipse 1 já confirma. Todo olho verá. Se você disser que Jesus voltou e ninguém viu, Jesus não voltou. Quando Jesus voltar, e ele vai voltar só mais uma vez, todo olho verá. Então, essa ideia que é pregada pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, de que Cristo vai voltar duas vezes, não tem base bíblica nenhuma. Certas coisas devem acontecer antes da volta de Cristo. Então, anota aí. O que, Kleber? Tem que acontecer grande tribulação, tem que acontecer o surgimento do anticristo, tem que haver uma grande apostasia ou negação da fé, né? O amor vai se esfriar de quase todos. Tem que haver tudo isso para Cristo voltar. Tá entendendo? Aí a pessoa fala: ah, mas eu queria tanto que Cristo voltasse de repente e tal, para me encontrar logo com ele. Meu irmão, tem duas maneiras de se encontrar com Cristo, né? Uma delas é na volta dele e outra delas é você morrendo. Aí você pode encontrar com ele hoje. Quem morre e é crente já encontra com Cristo na hora. Né? Então esse negócio: ah, eu queria tanto que Cristo voltasse logo e tal, você vai encontrar com Cristo quando você morrer. Não precisa de pressa. Versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vocês estão vendo? Então, aquilo que faltava ao anticristo, o dragão deu para ele. Ah, ele precisa de mais autoridade? O dragão vai dar. Ah, ele precisa de poder para fazer coisas extraordinárias? O dragão vai dar. Então, o que faltar para ele, o dragão vai completar. Fala assim, que essa besta, que é o anticristo, a besta que saiu do mar, ela era semelhante a leopardo. Pés de urso, boca como de leão. Aí você fala: que imagem é essa? Se você for lá em Daniel capítulo 7, aparece a descrição de um animal do mesmo jeitinho. Ó. Era um animal semelhante a leopardo, pés de urso, boca como de leão. Deixa eu falar para vocês, lá em Daniel 7, esses animais, eles representam anticristos do passado. Que anticristos, Kleber, do passado são esses? O primeiro anticristo do passado, que é descrito aqui, o leopardo era o símbolo do Império Grego de Alexandre o Grande. Não sei quem conhece aqui um pouco de história, né? Mas o Império Grego de Alexandre o Grande, ele teve um anticristo lá que se destacou bastante, sabia? Não foi o próprio Alexandre o Grande, mas foi um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele reinou durante o Império Grego. Esse homem, ele profanou o templo de Jerusalém, chegou a sacrificar uma porca no altar do templo, perseguiu os crentes, matou crente demais, demais, demais. Foi um verdadeiro anticristo. Por que, Kleber, que você diz que ele foi um verdadeiro anticristo? Porque é o seguinte, irmãos, o anticristo, ele é um líder político que ataca o povo de Deus, sem dó. Antíoco Epifânio, na época do Império Grego, foi esse líder político. Não foi outro, não, foi ele. E o símbolo do Império Grego era o leopardo. Quando você fala assim, ó, pés como de urso, é claro que urso não tem pé. Vamos imaginar aqui a pata do urso. Você tem ideia da força de um urso quando ele dá uma patada? Só uma patada de um urso já derruba. Tamanha a força dele. Então aqui nós temos também a descrição do Império Medo-Persa. Ah, Kleber, no Império Medo-Persa houve também um anticristo? Houve sim. Quem já leu aqui o livro de Esther, não sei quem lembra, né? Quem já leu o livro de Esther, houve um conselheiro do rei Assuero, que era o marido da Esther. O nome desse conselheiro era Amã. E esse homem convenceu o rei a baixar um decreto para matar o povo de Deus em toda a área do império. Olha que louco!
o homem convenceu o rei a assinar um decreto para matar todo o povo de Deus que vivia na área do império, Amã, o conselheiro do rei. Quer dizer, o homem, ele era um líder político e usou da sua influência política para poder atacar o povo de Deus. É um anticristo? É um anticristo. Foi um anticristo, com certeza. Aí você tem um outro animal, o leão. O leão era o símbolo de qual império? Do Império Babilônico. Nabucodonosor. Nabucodonosor é famoso. Não adianta falar, eu não sei quem é. Todo mundo sabe. Nabucodonosor era o rei, o imperador do Império Babilônico que atacou lá Judá, vocês lembram, destruiu o templo, levou o povo para o cativeiro na Babilônia. Esse homem, ele tentou também acabar com o povo de Deus várias vezes. Ele não só atacou Jerusalém, como levou o povo preso, jogou os amigos de Daniel na fornalha, vocês lembram disso? Jogou os amigos de Daniel na fornalha, falou que quem não adorasse a estátua dele morreria também. Esse homem aí foi um verdadeiro anticristo, né? Aí você fala, mas Kleber, Cristo nem existia, por que você chama esse pessoal de anticristo? Porque a ideia do anticristo é de um líder político que se levantava para perseguir o povo de Deus. Nesse sentido, desde o Velho Testamento já havia anticristos também. Então, irmãos, guardem isso, ó. Se aqui fala que a besta que saiu do mar, que é o final, era semelhante a leopardo, tinha pé de urso e boca de leão, então o que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que o anticristo final, ele vai concentrar nele, não é, todas as características dos anticristos anteriores. Então, se você falar, mas o Nabucodonosor foi terrível, Amã foi demais, Antíoco Epifânio fez barbaridades, meu irmão, você não sabe de nada. Você vai ver o que esse anticristo vai aprontar. Esse anticristo final, ele vai concentrar nele mesmo as características perversas dos anticristos anteriores. Você está entendendo? O negócio vai ser feio. Vai ser feio. Então, ele, além disso tudo, diz aqui em Apocalipse que Satanás vai dar a ele toda a sua autoridade. Você acha que Satanás, no passado, deu aos anticristos a mesma autoridade que ele tinha? Não. Tanto é verdade que o anticristo final ele vai ter uma influência universal no mundo todo. Você não vai encontrar na história um líder perseguidor do povo de Deus que tivesse tanta influência como vai ter o anticristo final. E por quê, Kleber? Por causa, não é, da ajuda de Satanás. Satanás vai apostar todas as fichas nele. Todas as fichas nele. Né? Então vamos lá, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tanto Satanás quanto o anticristo, eles morrem de inveja de Deus. Morrem de inveja de Cristo. Então, por causa disso, é muito comum a gente perceber uma imitação, sabe? Uma fake news, tá entendendo? Uma imitação vagabunda das coisas que Deus faz, das coisas que o Messias faz. Nós vamos perceber que tanto Satanás quanto o anticristo, eles tentam várias vezes imitar a Deus, né? Por inveja, imitar a Deus por inveja. Então, o que a história nos ensina? Jesus, ele literalmente morreu na cruz do Calvário e foi literalmente ressuscitado, não é isso? Pois é. Só que o anticristo, fazendo uma paródia, uma imitação zombeteira disso aí, aqui diz que ele vai ter uma das suas cabeças como golpeada de morte, como se ele fosse morrer, mas essa ferida vai ser curada. É claro que vai ser curada milagrosamente, né? Milagrosamente, porque não sei se os irmãos sabem, Satanás tem os seus artifícios também. Tem os seus artifícios.
Você vai, por exemplo, nesses centros espíritas e você vê várias curas lá, né? Você vê todo tipo de coisa. Você vai para a Bíblia, na época que o próprio Moisés fez milagres e invocou as pragas sobre o Egito, os magos do Egito também conseguiam forjar coisas semelhantes. Então, Satanás tem os seus ardis, tem os seus recursos. E esse anticristo final, ele vai ser como que golpeado de morte, ou seja, ele vai parecer que vai morrer, só que ele vai ser curado e isso vai deixar todo mundo maravilhado para seguir a besta, para seguir a besta, né? Então nós estamos falando de alguém que no final dos tempos vai trazer coisas extraordinárias diante dos olhos do povo. Coisas extraordinárias. Aí eu até coloquei aqui algumas sugestões, né? Será que ele vai ter um câncer terrível e vai ser milagrosamente curado? Será que ele vai ser golpeado por alguma arma mortal num ponto vital e vai sobreviver? Não sei, não sei. O fato é que ele vai impressionar o povo e nós sabemos o quanto o povo é fácil de manipular, né? Não, irmãos? Muito fácil de manipular. E ele vai conseguir conquistar, né? Conquistar as pessoas com essas coisas extraordinárias. Aí, muitos estudiosos, eles dizem que esse versículo se refere a uma lenda muito antiga que dizia que Nero, depois que o imperador Nero se suicidou, ele voltaria para poder tomar o Império Romano de volta. Essa lenda é conhecida como a lenda do Nero redivivo, não é? E aí alguns historiadores, alguns teólogos, estudiosos falam assim, esse versículo está se referindo ao fato de que Nero foi ferido, né, se suicidou e tal, e depois voltou. Irmãos, em primeiro lugar, essa história de Nero não passou de lenda. Nero morreu mesmo, se suicidou e morreu. Por quê? Porque o próprio Senado lá considerou Nero um louco, ele, não vendo saída, acabou se matando, e alguns, certamente alguns seguidores, porque tem gente para seguir de tudo nesse mundo, né, começaram a inventar essa história de que ele ia voltar dos mortos. Né? Ele morreu, foi enterrado, tudo. Não existe esse negócio de que Nero ia voltar, isso é lenda. Então, essa descrição só pode servir para o anticristo final mesmo. Né? Não tem como haver outra interpretação. Não há na história da igreja um perseguidor do povo de Deus, que tenha sofrido alguma coisa extraordinária de uma doença mortal, alguma coisa e tal, e de repente voltou. Não, isso não existe. Então, se você falar para mim, Nero foi um anticristo, eu concordo. Certamente ele foi um anticristo, porque ele perseguiu o povo de Deus. Mas ele não foi o único. Domiciano, o imperador da época do apóstolo João, que foi o imperador que mandou João para a ilha de Patmos, de onde ele está escrevendo Apocalipse, esse homem também foi um anticristo. Ele também perseguiu o povo de Deus. Né? Então, houve vários anticristos, Kleber? Houve vários anticristos. Vários. Qual é a característica principal para eu falar assim, aquele ali é um anticristo? É um líder político de grande influência que perseguiu o povo de Deus. Se você for olhar nos tempos, né, modernos, por exemplo, os líderes comunistas. Todo líder comunista perseguiu o povo de Deus e persegue o povo de Deus. Onde há comunismo, há perseguição ao crente. Outro exemplo, os líderes árabes. Ah, mas você quer dizer então que entre no meio árabe eles perseguem o crente? Perseguem os crentes. Onde o muçulmano domina, onde os muçulmanos se levantam, né, os líderes políticos muçulmanos, há perseguição à igreja. Ah, não sabia disso não. Eu nem sabia que estava havendo perseguição aos crentes. Está havendo perseguição aos crentes no mundo, meu irmão. Está havendo no mundo. Não é porque não está havendo aqui no Brasil que não está havendo. No mundo inteiro a perseguição aos crentes. Especialmente nos países comunistas e nos países muçulmanos.
Você sabia disso? Ah, não pode falar isso não, Kleber, porque isso aí não é politicamente correto falar isso. Pois é, mas aqui na aula eu falo. São todos anticristos. Tudo anticristo, perseguindo a igreja. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então, olha só, adorar a besta, adorar o anticristo, vai ser o mesmo que adorar o dragão. Por quê? Porque toda a influência do anticristo, todo o seu poder, toda a sua autoridade ali, no final das contas, veio de quem? Satanás. Adorar um, indiretamente vai estar adorando o outro. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eu não falei para os irmãos ainda agora que tanto o anticristo quanto Satanás, eles vivem da inveja de Deus e do seu Cristo? Pois é. Eles têm tanta inveja que tudo que eles puderem fazer para se comparar a Deus, eles vão fazer. Vejam que no final dos tempos as pessoas vão falar assim, ó, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Irmãos, isso lembra quem? Isso lembra o nosso Deus, irmãos. Como é que você vai dizer assim, ó, quem é semelhante à besta? Se estivesse falando quem é semelhante a Deus, é uma coisa. Agora falar quem é semelhante à besta, olha a ousadia, olha a ousadia. Então você vê, Êxodo, capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Olha só o que Deus fala, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Deus falar isso é uma coisa. Agora você perguntar quem é semelhante à besta? Ah, não, aí não dá, não. Aí não dá. É muita afronta, é muita zombaria, né? Se você for lá para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, diz assim: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Não há ninguém semelhante a Deus. E os incrédulos vão perguntar no futuro: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Jeremias capítulo 1, versículo 19, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus irmãos, enquanto o mundo vem com zombaria para cima de você e fica falando quem é como o nosso Deus, né? O nosso Deus, o Deus deles lá, né? Quem é o teu Deus? Fica zombando, né? Fica zombando da nossa crença, da nossa fé, do Deus em que nós cremos. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você responde com outra pergunta: quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é semelhante ao Senhor? Quem pode com ele? Essa que é a questão. Você olha Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21, essa besta aqui que se arroga, não é? Todo o poder, né? Toda a capacidade de vencer. Olha o que diz lá em Apocalipse 19, versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha a imagem. Essa besta aqui, que ninguém pode pelejar contra ela, diante do Cristo. E aí no versículo 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca
daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem é este? Que da sua boca sai aquela afiada espada de 2 gumes? Esse é o Cristo, o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 1, quando João olhou para trás e teve a visão do Cristo glorificado, ele diz que uma das características dele é que da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Por que essa imagem? Porque lá em Hebreus capítulo 4 fala que a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Quando Jesus abre a sua boca, é a mesma coisa que Deus falando, porque, afinal, ele é a segunda pessoa da Trindade. E a sua palavra é suficiente para pôr fim a qualquer um de seus inimigos. Você está entendendo? Então, esse negócio de a besta, ninguém pode enfrentar a besta, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Isso aí, meus irmãos, é papo furado. Isso é papo furado. Isso é para enganar não crente. Para enganar não crente. O não crente, ele vive com a mente, né, caída, dominada pela natureza pecaminosa. Então, ele fica tendo esses raciocínios errados, pensando que Deus não pode nada, que Jesus não pode nada e tudo, e no final vai estar chorando, gritando, pedindo colo, porque ele vai ver a triste realidade para ele, né? A triste realidade de que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Versículo 5 diz assim, ó: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Quanto tempo? 42 meses. Olha só. Eu não falei para os irmãos que quando a Bíblia usa um verbo na voz passiva e não fala quem é o sujeito é sempre Deus? Então, quando fala assim, ó, foi-lhe dada, quem deu? Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. No final das contas, quem deu? Deus. Foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Quem deu autoridade? Deus. Por quê? Porque, em última instância, irmãos, presta atenção, hein, que eu estou falando. Em última instância, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Até para se levantar contra Deus, é preciso que ele decida que isso aconteça. Você sabia disso? Bem-vindo, bem-vindo à Bíblia. É isso que a Bíblia ensina. Até para se levantar contra Deus, é preciso que ele decida. Porque senão não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então Deus, se, por exemplo, Satanás pode agir contra o povo de Deus, só pode fazer isso porque Deus decretou isso antes. Decretou isso antes. Eu ouvi alguém falando assim uma vez, até o que Deus não quer, não acontece sem que ele queira. Não é interessante? Até aquilo que Deus não quer, não acontece sem que ele queira. Um exemplo simples é o seguinte, pega o sofrimento e a morte do Messias. Vocês acham que Deus queria de coração que o Messias sofresse? Que o seu filho sofresse? Que ele morresse na cruz do Calvário? Vocês acham que ele queria? Ele não queria. Mas quem foi que determinou que isso acontecesse? Foi ele. Foi ele mesmo, foi Deus que decretou isso. Por que, Kleber, que ele decretou isso? Porque era necessário. Era necessário. Essa foi a única maneira, à luz da sabedoria de Deus, para que o eleito fosse salvo. A única maneira de salvar o eleito foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. O Pai queria isso? É claro que de coração ele não queria, mas ele decretou isso, porque era necessário. Então, quando a gente vê essa oposição toda a Deus, tudo isso, irmãos, não se engane, tudo isso faz parte dos planos de Deus, dos decretos de Deus, porque são coisas necessárias. Ah, mas eu não entendo isso. Eu não sei como é que funciona. Isso aí é muito louco para mim. Pois é, meu irmão. Mas quem somos nós para entender a mente de Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Nós não somos nada. Nós não somos nada. O plano dele
ele está sendo posto em execução e vai ser assim até o final. E aqui fala, ó, foi dado autoridade para agir 42 meses. O que eu falei sobre esse período? Esse período de 42 meses não é justamente o período da era da igreja? Aí você fala, mas então o anticristo final, ele age durante toda a era da igreja? Não, o anticristo final não. O espírito do anticristo é diferente. Por quê? Irmãos, porque durante toda a era da igreja, eu não falei para vocês que existem vários anticristos? Eu não falei isso? Se você for lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, e no capítulo 4, versículo 3, olha só que interessante o que o apóstolo João fala. Ele diz assim, filhinhos, já é a última hora. Aí você pensa comigo, olha, João está escrevendo no primeiro século, e ele diz que já é a última hora. Então, o que a gente conclui disso? Que toda a era da igreja, todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, já é a última hora. É por isso que lá em Hebreus capítulo 1, diz assim, ó, nestes últimos dias, poxa, o escritor de Hebreus, ele escreveu no primeiro século. E ele fala, nestes últimos dias. O que você conclui? Todo esse período da era da igreja, todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, já são os últimos dias. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós já estamos vivendo na última hora. E aqui ele fala assim, ó, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí você vai lá para o versículo 22. Diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Aí vamos lá para o capítulo 4, versículo 3, diz assim, 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Já está no mundo. E ele chama assim, ó, espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo, Kleber? O espírito do anticristo é essa característica, é essa tendência de um governante político proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus, não é? E exercer autoridade contra o povo de Deus. Então, todo líder político que tem essa característica, na verdade, ele revela ter em si mesmo o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Tá? Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nós já vimos aqui que o anticristo, a mente dele vai estar cheia de blasfêmias, né? Então, ele não vai ficar de firula, não vai ficar de enrolação, não. Quando ele tomar o poder, meus irmãos, ele já vai escancarar todo o ódio dele, todo o veneno dele contra Deus e seu povo. Irmão, analisa uma coisa aqui comigo, olha. Se o anticristo vai ser um líder político de influência mundial, ele vai ser um líder político de influência mundial, isso quer dizer que todo movimento que você observa no mundo hoje, em prol de um comando central, isso colabora para a vinda do anticristo. Você está entendendo? Então, quando você vê a União Europeia, na prática acontece uma cúpula, um governo central, tendo influência sobre várias nações. Na prática, quem faz parte da União Europeia, as nações não são independentes. Por quê? Porque elas ficam ali presas, né? À cúpula da própria União Europeia. Então, quem é o líder da União Europeia, no final, está mandando sobre várias nações. Então, esse movimento de blocos econômicos, né, para que haja um governo central, que comande
vários outros governos, que aí vão ser como se fossem subgovernos, tudo isso aponta para uma liderança única, uma liderança mundial, alguém que vai comandar a todos. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha para isso na televisão e fala bem assim, isso é coisa boa, esses blocos econômicos, né? Essa liderança única sobre vários e tal. Irmão, abre o olho, meu irmão. Tudo isso caminha para uma liderança única, centralizada. E é justamente isso que vai acontecer quando o anticristo surgir. O anticristo, ele vai ser um líder mundial. Mundial. Aqui fala, ó, vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Por que ele está falando que tabernáculo e os crentes que habitam no céu é a mesma coisa? Por quê? Porque no Velho Falando de Testamento... Apocalipse, do anticristo, muito bem. Ele fala muito bem, está no MIT. Irmãos, no Velho Testamento, o tabernáculo, ele era o templo de Deus. Era o templo de Deus. Então, você chamar os crentes... Pessoal, fecha o microfone que está vazando aí, por favor. Né? Então, quando você fala tabernáculo, é o templo de Deus. Quando ele fala que critica os que habitam no céu, é porque os crentes, eles são o templo de Deus, irmãos. É o templo de Deus. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó, 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, os crentes, eles são templo de Deus. Por que o anticristo vai criticar Deus e vai criticar o templo de Deus? Os crentes que já morreram. Por quê? Porque fala assim, ó, os que habitam no céu. Por quê? Irmãos, é fácil imaginar por quê. O anticristo não vai atacar o povo de Deus? Não vai matar os crentes? Quando os crentes estiverem sendo mortos, né? E forem lá para o céu, o anticristo vai querer justificar porque ele fez isso. Não vai ser uma coisa simplesmente, vou matar e acabou. Ninguém aceita isso, né? Tem que ter uma desculpa. Com certeza o anticristo vai dizer, vai fazer calúnias, vai dizer que o povo de Deus se acha o único povo perfeito, vai inventar as maiores mentiras contra os crentes, assim como acontecia na época do Império Romano. Eles inventavam coisas para justificar a matança dos crentes. Olha o que eles diziam. Eles diziam, por exemplo, que os crentes eram ateus. Aí você fala, Kleber, como assim ateus? É porque os crentes na época do Império Romano, eles só acreditavam num Deus. Mas você acreditar num Deus, quando todo mundo acredita em milhares de deuses, aí você é ateu, meu filho. Você é ateu. Então eles diziam que os crentes eram ateus. Outras coisas que eles diziam também, que os crentes praticavam incesto. O quê? Incesto? Diziam isso. Com base em quê? Ora, se o homem está casado com a mulher e chama ela de irmã, isso é o quê? Olha só a mente do sujeito, a mente do sujeito. Se o homem está casado com a mulher, eles não são irmãos? São irmãos, mas são irmãos em Cristo. Em Cristo. Mas não tem nada a ver, não. Vamos inventar aqui que eles são irmãos mesmo, e estão casados, estão praticando incesto. Irmãos, calúnia e difamação não tem limite. Não tem limite. Outra coisa que eles diziam também, que os crentes do primeiro século, eles eram canibais. Canibais? Com base em quê? Eu ouvi dizer que eles se reuniam para comer, tomar o sangue e comer a carne. Tomar sangue e comer a carne. Você está brincando? Não, estou brincando não. Então, irmãos, quando você quer destruir uma reputação, quando você quer acabar com o adversário, né? Aí você pega e começa a fazer difamação, calúnia, tudo isso. O anticristo, por que ele vai falar mal dos crentes que ele for matando? Por quê? Para justificar. Para justificar. Ele vai inventar alguma coisa lá para dizer, merecia morrer. Merecia morrer. E o que vai acontecer? O mundo vai achar bom, vai aplaudir, vai concordar, né? Vai ser desse jeito. Versículo 7.
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que eu falei sobre os passivos divinos? Quando você vê um verbo na voz passiva e não há indicação do sujeito, quem é o sujeito? É Deus. Então, quando fala aqui, ó, quem lhe deu que pelejasse contra os crentes e os vencesse? Quem fez isso? Deus. Kleber, você quer dizer então que mesmo Satanás dando autoridade para o anticristo, mesmo o anticristo tendo todo esse poder, ele só conseguiu vencer os crentes, vai conseguir vencer os crentes, porque Deus determina isso? É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. O anticristo poderia ter todo o poder do mundo. Satanás poderia estar ali, junto com ele, lado a lado, de mãozinha dada. Se Deus não quisesse, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Ah, mas ele tem toda a autoridade. Não, meu irmão, não perde o foco. Não perde o foco. Nós estamos falando de um Deus que é soberano. Soberano sobre todas as coisas. Você está entendendo? Nenhum dos planos dele pode ser frustrado, meu irmão. Não perca o foco. Então, quando fala, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, é porque Deus assim determinou. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, é porque Deus assim determinou. Irmão, tudo, na verdade, está dentro do plano de Deus. Eu vou ter que repetir isso, nem que seja 1000 vezes, para você entender que você pode descansar em Deus. Ainda que você sofra, e ainda que você morra, tudo está dentro do propósito de Deus. Tudo está dentro do propósito de Deus. Quando você olha para Daniel, capítulo 4, versículo 25, diz lá o seguinte, ó, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o dá a quem quer. Então, quando a gente vai lá naquele texto, lá da tentação no deserto, que Satanás fala assim para Jesus, tudo te darei, se referindo aos reinos do mundo, né? Se prostrado me adorares. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês acham que Satanás, ele pode fazer o que quer das coisas sobre as quais ele tem influência? Não. Se Satanás decidir fazer alguma coisa lá com os seres humanos que estão no pecado, isso não vai acontecer só porque ele quer. Depende da vontade de Deus. Pensa comigo, não seria muito fácil para Satanás, já que ele é o Deus deste século, já que o mundo jaz no maligno, não seria muito mais fácil para ele se ele pegar toda essa galera que não é crente e levar todos ao suicídio? Raciocina um pouco comigo. Não seria mais cômodo, mais conveniente? Por quê? A pessoa não aceitou Jesus ainda, ela vai se suicidou, pronto, já vai para o inferno, acabou. Beleza, tranquilo. Não é verdade? Por que Satanás não faz isso? Vocês acham que ele não faz isso porque ele é bonzinho? Vocês acham? Não, meu irmão. Satanás não faz essas coisas porque ele não pode. Ele não pode. Deus não deixa. Ah, mas ele é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno. Mesmo assim, se ele decidisse, ele, da cabeça dele, decidisse, já que agora eu tenho uma influência, porque ele ainda não é crente, eu mesmo vou possuir a pessoa e vou me jogar de um prédio. Pronto. Aí ela vai morrer sem ter se reconciliado com Deus, não é verdade? Pronto, acabou. Morreu, foi para o inferno, ponto final, né? Por que não faz isso? Ele não faz isso, meus irmãos, porque, em última análise, a autoridade final está com Deus. Está com Deus. Por isso que aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 25, diz, o Altíssimo, ele é que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o dá a quem quer. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro
que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha só, irmão, todos os não crentes vão adorar a besta. Todos os não crentes vão adorar a besta. Ah, mas Kleber, mas e se eu estiver vivo até lá e eu tiver uma esposa que não é crente, tiver um pai que não é crente, tiver um filho que não é crente, e eu tiver lá dentro de casa, eu sou o único crente, eles vão adorar a besta? Todos vão adorar a besta. E o versículo aqui é claro: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Enquanto uma pessoa não tiver se reconciliado com Cristo, meu irmão, ela vai adorar a besta sim. Mas e se for minha esposa, meu esposo, vai adorar a besta. E se for meu filho, vai. Misericórdia, hein? Misericórdia. Se você tiver alguém na família, se tiver vivo nessa época, tiver alguém na família, por mais que você gaste a sua lábia para falar de Jesus, eles vão adorar a besta. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão entregar você. Vão entregar você na mão da besta. Por quê? Porque eles vão estar sendo influenciados pelo mal. Aí fala assim, ó, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí muita gente estranha, né? Essa expressão. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Porque o pessoal fala bem assim, mas quando o mundo foi criado, Jesus não tinha sido morto, ele só morreu lá no primeiro século da era cristã. Como é que fala que ele morreu desde a fundação do mundo? Olha, meu irmão, que coisa linda, presta atenção. Por que a Bíblia diz isso? Que ele foi morto desde a fundação do mundo? Porque, na verdade, quando Deus fundou o mundo, quando ele criou o mundo, nessa mesma época, ele decretou que Jesus morreria na cruz do Calvário para nos salvar. E os decretos de Deus, eles são tão certos como fato concreto na história. Olha só que coisa. É por isso que lá no Velho Testamento, muita gente foi salva pela fé no Redentor, mesmo antes dele ter morrido dentro da história. Você está entendendo? Porque o decreto de Deus, ele tem valor de fato. Tem valor de fato. Ah, mas Jesus não morreu ainda dentro da história, lá no primeiro século. Não importa. Deus não decretou? Decretou. Então é como se ele tivesse morrido já desde o decreto, você está entendendo? Desde o decreto é como se ele tivesse morrido. Por quê? Porque o decreto de Deus é infalível. O decreto de Deus é infalível. Se ele decretou que Satanás vai ser lançado no lago de fogo, meu irmão, isso é líquido e certo. Ah, mas não aconteceu ainda dentro da história. Não importa. Não importa. Nada vai mudar este fato. O decreto de Deus, ele tem o valor de um fato já acontecido. Então é por isso que fala, Jesus morreu quando? Ele morreu dentro da história no primeiro século. Mas, dentro dos decretos de Deus, ele já morreu desde o dia que isso foi decretado. É com base nisso que os crentes do Velho Testamento foram justificados em Cristo. Você está entendendo? Mesmo antes de Cristo não ter morrido na história, eles já eram justificados em Cristo. Por quê? Por causa do decreto de Deus. O decreto de Deus. Aí no versículo 9 fala assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Vocês lembram lá nas cartas, as 7 igrejas, que estão incluídas, né, dentro do livro do Apocalipse, as cartas? Lá fala o tempo todo, se alguém tem ouvidos, ouça. O que isso quer dizer? Eu já expliquei lá, mas vou explicar de novo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, se você é capaz de ouvir, então ouça, rapaz. Você consegue ouvir, você consegue entender o que eu estou falando? Então leva a sério o que eu estou falando. Leva a sério o que eu estou falando. Eu estou falando para vocês aqui ó, o que a Bíblia está ensinando, o que o Apocalipse está ensinando, todas essas coisas. Se você está entendendo o que eu estou falando, leve isso a sério, rapaz. Leve isso a sério. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se você compreende, então execute. Se você ouviu a ordem, obedeça. É para confiar. Você está falando que é para confiar em Deus? Estou. Então leve isso a sério. Você está falando que é para descansar em Deus? Estou. Então descanse. Você está dizendo que eu posso receber o consolo de Deus? Estou. Então receba. Receba. Se alguém tem ouvidos, ouça. No final ele termina assim, olha, irmãos. Se alguém leva para cativeiro,
para cativeiro, vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, olha o contexto aqui, olha o contexto. Se alguém leva para o cativeiro vai. Ou seja, se alguém pune alguém com cativeiro, essa pessoa vai ser punida com cativeiro também. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Então, o crente, quando ele for perseguido, ele não deve rebater o mal com o mal. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, se alguém for rebater o mal com o mal, deve ser punido por isso. Deve ser punido por isso. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, diz assim, ó, se teu inimigo, olha, veja só, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, na época da perseguição, não adianta o crente falar, eu vou levantar e vou destruir o inimigo, e vou matá-lo, e vou não sei o quê. Não, meu irmão. Lembra de Jesus. Lembra de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi levado à cruz do Calvário. Ele, como ovelha, foi levado ao matadouro, e calado, ele sofreu o castigo. O crente, ele não pode reagir ao mal com o mal. Não pode. Ele não vai se levantar para matar, exterminar, destruir, tal. Não, porque este não é o crente. O crente verdadeiro, ele imita o seu Senhor. Jesus Cristo, ele colocou toda a sua esperança e confiança em Deus. Em Deus. Então, em vez de você ficar pensando, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou destruir? Como é que eu vou não sei o quê? Não, meu irmão, confia em Deus. Confia em Deus. Porque se alguém leva para cativeiro, vai para o cativeiro também, viu? Se alguém matar a espada, necessária que seja morta a espada. É por isso que o capítulo 10 termina assim, ó. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha que coisa maravilhosa. O que é a perseverança e a fidelidade dos santos? É se manter fiel a Deus e perseverante, mesmo diante da perseguição e da morte. Vou repetir. O que é a perseverança e a fidelidade dos santos? É se manter perseverante e fiel, mesmo diante da perseguição e da morte. Por isso que Jesus fala assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a perseverança e a fidelidade dos santos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Kleber. Obrigado, meu Amém. irmão. Uma aula maravilhosa. Obrigado. Enquanto Kleber falava aqui, veio o coração aqui lá em Isaías 46:10, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Coisa maravilhosa, né? Então, duas coisas aqui, Kleber, que me chamam a atenção e que nós temos que tomar cuidado. Jesus alertou no seu sermão escatológico que o amor de muitos se esfriaria e que haveria de vir o espírito de apostasia. Nós estamos vivendo esse espírito de apostasia. Basta ver como muito, né, as vergonhas que acontecem dentro do meio do evangelho, a perseguição ao evangelho, muito. Irmãos, a batalha não é de fora, a batalha é de dentro. Anticristos, como João diz, vem de dentro. Então, que Deus nos ajude. Obrigado aí, Kleber. Isso é o alerta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nosso pastor Arley com a palavra. Amém. Realmente é muito bom tudo que nós ouvimos. E como é bom, né, Kleber? A visão milenista de Apocalipse. Como é bom. Ela é reconfortante, ela conforta o coração você saber disso. Imagina Cristo voltar, ficar ali na nuvem, olhando todo mundo aqui, quebrando o pau aqui embaixo. Pois é. Estonteante, né? Mas muito legal, obrigado. Deus abençoe você e continue a aplicar aí a sabedoria que você tem tido para ensinar aí ao povo de Deus. Deus o abençoe. E vamos nos preparar para a Assembleia às 17 horas.
Vamos orar. Senhor, nos nomes de Jesus, muito obrigado por tudo que aprendemos, pelos ensinamentos, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem aplicado às nossas vidas aquilo que tem sido motivo de alegria para o nosso coração. Deus, fortalece a nossa fé no Senhor, renove a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria de pertencer ao reino. Faça-nos, Deus, como o Senhor fez com Neemias, dê-nos motivo para se alegrar no Senhor, para lutar, para trabalhar para o reino. E no nome de Jesus, que possamos vencer as dificuldades e que em meio a tantos anticristos que surgem na história e que possam estar trabalhando no nosso tempo, possamos perseverar na fé. E que a fé em Cristo possa ser o motivador maior da nossa existência. Obrigado por Jesus. Obrigado porque tudo do Senhor que era necessário a nós estar aí muito bem revelado. Obrigado por esse esclarecimento, pela boa aula, pelo bom ensino, pela tua palavra. Por Jesus Cristo nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.